já curte e se inscreve aí no canal. Olha, para a gente entender figuras como Lenin, como Stalin, não adianta só olhar para eles, sabe? A gente precisa, antes de mais nada, entender o tabuleiro de xadrez onde eles fizeram suas jogadas. E esse tabuleiro, claro, é a própria Rússia. Então, nesta análise, o que a gente vai fazer é mergulhar no que as fontes gnósticas, as fontes esotéricas, têm a dizer sobre a alma russa. E a ideia central aqui, a premissa de tudo, é fascinante. Segundo essa visão, a Rússia não é só mais um país no mapa, não mesmo. Ela é vista como um verdadeiro campo de batalha cósmico, sabe? Um lugar onde a mística mais profunda do espírito bate de frente, colide com o materialismo mais frio e brutal que o nosso planeta já conheceu. Bom, e a chave para a gente começar a entender essa dualidade toda está justamente no símbolo histórico do país, a famosa águia de duas cabeças. E olha, para o ocultismo, isso aí não é só um brasão bonito não, é muito mais. É como se fosse um mapa da anatomia espiritual da nação, com uma cabeça virada para o Ocidente e a outra para o Oriente. Essa dualidade, então, cria o que é chamado de uma tensão vibracional constante. Pensa assim, de um lado, a gente tem o intelecto do Ocidente, racional, científico, até meio frio, que astrologicamente está ligado a Mercúrio. E do outro lado, a gente tem o espírito do Oriente, místico, intuitivo, devocional, mais ligado a Vênus e Netuno. A alma russa, segundo essa visão, vive exatamente nesse atrito, nessa faísca entre os dois. E o que acontece quando se vive nessa tensão constante? Bom, isso cria um caráter nacional de extremos absolutos. É o mesmo lugar que nos deu a sensibilidade e a compaixão artística de um Tolstói, de um Dostoiévski, e que ao mesmo tempo produziu uma tirania de uma crueldade, assim, mecânica, petrificante. A fonte basicamente sugere que é isso. Onde existe um potencial para uma luz tão intensa, a sombra que se projeta é igualmente gigantesca. Mas espera aí, antes que a gente associe a Rússia só com o materialismo do século XX, vale a pena a gente se perguntar, né? Que luz, que tipo de luz existia por lá antes dessa sombra toda ficar tão famosa? O que estava escondido debaixo dessa superfície? E a resposta, segundo essa perspectiva, é surpreendente. Aparentemente, a Rússia foi o lugar escolhido para a encarnação de alguns dos maiores, se não os maiores, revolucionários da consciência da nossa era moderna. Pensa bem, Helena Blavatsky, a mulher que basicamente abriu as portas do misticismo oriental para o Ocidente. G.I. Gurdjieff, aquele mestre enigmático do Quarto Caminho. E até Nicholas Roerich, o pintor místico que buscou Shambhala. De onde eles vieram? Todos eles do coração da Rússia. Essa ideia toda é capturada numa metáfora muito forte. A de que a Rússia seria o urso adormecido da espiritualidade mundial. A visão esotérica descreve o território russo como uma espécie de antena espiritual, sabe? Extremamente potente, mas que por muito tempo ficou ali dormente. Um gigante com uma força imensa, só esperando a hora de despertar. Ok, isso nos leva à grande questão. A pergunta central de toda essa análise, na verdade. Se a Rússia era esse centro espiritual tão poderoso, esse urso adormecido, por quê? Porque foi exatamente ali que o comunismo ateu, militante, floresceu com uma força que a gente nunca viu igual. Por que não na Inglaterra ou na França? Por que na Rússia? A resposta, segundo essa linha de pensamento, vem de uma lógica que não é convencional. É uma lógica que vem direto do pensamento mágico. Funciona assim. Para você destruir de verdade um inimigo poderoso, a estratégia não é atacar o ponto fraco dele. É o contrário. Você ataca o ponto mais forte. E qual era a maior fortaleza da Rússia, de acordo com essa visão? Exatamente, a sua profunda alma espiritual. O que se descreve aqui, então, é basicamente um plano de ataque metafísico. Quase uma receita de bolo. Passo 1. Identifique a força, que era a alma devota religiosa do povo eslavo. Passo 2. Injete o veneno, o materialismo dialético, o ateísmo de Estado. Passo 3. Tente amputar o espírito, ou seja, cortar a cabeça oriental, a cabeça espiritual da águia. E qual era o objetivo final com tudo isso? Simples. Se o espírito da Rússia, a nação mais mística, caísse, o resto do mundo viria junto. Seria muito mais fácil. Agora vamos para a peça final desse quebra-cabeça todo e ver como isso se amarra com o futuro. E é aqui que a astrologia entra em cena. As fontes apontam para uma conexão muito profunda entre a Rússia e o signo de Aquário. E claro, o planeta que rege Aquário, ou revolucionário Urano. É que a energia de Aquário, como toda energia, tem duas faces. Uma positiva e uma negativa, uma invertida. No século XX, o que a gente teria visto na Rússia foi a expressão invertida, aquela falsa fraternidade imposta pela força, onde o coletivo simplesmente esmaga o indivíduo.
Só que o potencial positivo dessa mesma energia é o oposto. É uma síntese espiritual verdadeira, onde a ciência e o misticismo se unem e a fraternidade é algo genuíno, que vem de dentro para fora. E a conclusão dessa linha de pensamento é poderosa. A ideia é que todo aquele sofrimento imenso do século XX serviu como uma espécie de purificação kármica, uma provação pelo fogo. E que depois de passar por isso, a Rússia teria o potencial astrológico para se transformar num grande farol de renascimento espiritual para o mundo todo. Um futuro em que, finalmente, o urso desperta. No fim das contas, o veredito alquímico sobre a Rússia é este. Ela não seria só uma nação, mas uma verdadeira forja de extremos. Um lugar onde o pêndulo cósmico vai de um lado para o outro com uma força tremenda. Isso tudo deixa a gente com um pensamento final bem provocador. Talvez a história da Rússia seja a manifestação física aqui na Terra de que a verdadeira guerra, a guerra que realmente importa, não é entre países, não é entre ideologias, mas sim uma batalha constante entre a luz e as trevas pelo destino da alma humana.